Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje eu gostaria de falar a respeito de algumas coisas, experiências pessoais que eu tive quando fui obreiro na Igreja Universal. E eu gostaria de falar um pouco também da Fogueira Santa de Israel, essa campanha tão propagada pela Igreja Universal. Eu fui obreiro da igreja e membro da igreja em um período anterior à Fogueira Santa de Israel. A igreja sempre foi de pedir muita oferta, sempre foi. Mas ela tinha mais zelo pela verdade do que tem hoje. A igreja, infelizmente, hoje cresceu de tal forma que ela se tornou uma instituição financeira, ou seja, ela se tornou uma empresa. E ela é administrada como uma empresa. Um exemplo é o que o Bispo Romualdo fala em um áudio que inclusive está no YouTube. Eu vou colocar a descrição desse vídeo. Vou colocar, aliás, o caminho desse vídeo na descrição deste vídeo, em que ele fala que ele não está preocupado se as pessoas irão ser abençoadas ou não. O que importa para ele é a arrecadação, é a igreja estar forte. Você entende como isso é problemático? Ou seja, ele está preocupado com a arrecadação. E como o ministério de cada pastor na Igreja Universal é contado não pelo número de almas que se converte, não pelo número de pessoas que aceitam Jesus, não pelo número de pessoas que são batizadas, e sim pelo que entra de oferta na sua igreja, o pastor chega na igreja pilhado para poder arrancar a oferta do povo. Detalhe, o pastor da Igreja Universal, ele não é ladrão. Por mais paradoxal que possa parecer, ele não é ladrão, porque nada é dele. Tudo é oferido para a igreja. A direção da igreja é rica. O pastor da congregação local não é. A única coisa que ele recebe é o salário. O carro não é dele, a casa não é dele. Ou seja, ele é um escravo da igreja. E ele cumpre ordens, como um CEO de uma grande multinacional que tem que apresentar resultados. É isso que é a Fogueira Santa de Israel. O pastor é um CEO que precisa apresentar resultados financeiros para que o seu trabalho seja reconhecido. A Fogueira Santa de Israel é uma campanha baseada em textos isolados da Bíblia que não tem amparo teológico no seu contexto. Eles usam, por exemplo, o texto do sacrifício de Abraão no Monte Moriá, falando que Abraão deu o seu filho Isaque em sacrifício. Não, Abraão não deu o seu filho Isaque como sacrifício. Ele intentou dar, e quando ele foi imolar o sacrifício, Deus proveu para si o sacrifício. Ou seja, esse sacrifício de Abraão tipifica o sacrifício de Deus no Monte Calvário, entregando o seu filho Jesus na cruz para nos resgatar do pecado. É isso que Deus fez. Isso tipifica o sacrifício de Jesus. Ou, aliás, o sacrifício que o próprio Deus irá fazer. E que nós não precisamos fazê-lo, porque ele é feito por Deus. Ele é provido por Deus. Então, meu caro, você dá o seu carro, a sua casa para a igreja, está errado. Olha, se você oferta no intuito, no seu coração, se Deus colocou no seu coração o desejo de ofertar a Deus, não é errado você dar uma oferta a Deus. Você até vender um carro e colocar no altar, não estou falando que é errado. O errado é você querer barganhar com Deus a respeito disso, que é isso que a igreja ensina. É o tudo de Deus pelo seu tudo. Está errado, não existe isso. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 9 que Deus terá compaixão de quem Ele quiser ter compaixão, e Ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, independe de quem corre ou deixe de correr, e sim de Deus agir a sua misericórdia. Então não independe, não há méritos nos meus atos, não há justiça nos meus atos. Aliás, nós somos justificados por Cristo e em Cristo. Nós carregamos a justiça de Cristo conquistada na cruz do Calvário em nosso favor. Então, não se deixe enganar nestas campanhas, não só da Igreja Universal. Nós falamos da igreja porque a igreja ela é a mais famosa, mas nós podemos citar outras igrejas. Igreja Mundial, Igreja da Plenitude de Deus, que usam objetos ditos como sagrados, praticando a simonia. Para quem não sabe, a simonia vem daquele mágico que tentou comprar o dom do Espírito Santo. E Pedro falou para ele, olha, o teu dinheiro fica contigo para a tua perdição, porque intentas comprar o dom de Deus. Ou seja, essas práticas de dar um objeto, uma rosa ungida, uma cruz, enfim, algum objeto para atrair ou como ponto de contato, isso também não tem
amparo bíblico. Ou seja, você está sendo enganado, porque é graça de Deus. O nome de Jesus é autossuficiente para te curar, para te libertar, para te abençoar, para te transformar. Você não precisa de objetos para ser salvo, para ser liberto, para ser curado. Você precisa sim da sua fé em Cristo e crer de todo o seu coração, assim como creu Abraão, que como disse o Senhor, porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, a fé de Abraão moveu a mão de Deus. Você não precisa ter um objeto sagrado, você não precisa colocar sal no seu comércio. Isso é sincretismo religioso. Isso são práticas usadas na Umbanda, na Quimbanda. Coisa que a IURD, a Mundial, tanto combate, ou tanto combateram, hoje praticam. Não caia nessa. O nome do Senhor Jesus é autossuficiente para tudo. Para tudo. Ele é o nome que está sobre todo o nome. Amém? Então, a Fogueira Santa de Israel, ela é um meio para se arrecadar dinheiro, para se manter a estrutura da igreja, que hoje é muito grande. Quanto você acha que custa a conta de luz do Templo de Salomão, por exemplo? Quanto você acha que custa a manutenção de um templo como as catedrais da Igreja Universal? O custo é altíssimo. Ou seja, da onde vem o dinheiro? Do seu dinheiro, do seu sacrifício, do seu voto. Amém? Que Deus te abençoe, meu caro. Que você entenda que o nome de Jesus, ele é autossuficiente para te abençoar. Todas as bênçãos já foram conquistadas pelo Senhor. E outra, se você não conquistar nenhum bem material aqui, o Senhor já conquistou algo muito importante para você, a sua salvação eterna. Porque é isso que vale a pena. Podemos até passar por momentos difíceis aqui, mas aqui é passageiro, é transitório, nós somos peregrinos nessa terra. Porque o mais importante é que nós iremos morar eternamente com o Senhor. A nossa salvação vale mais do que qualquer outra conquista aqui na terra. Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Amém? A tua família é projeto de Deus. A tua casa é projeto de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar como um pai que abençoa o seu filho. Eu tenho prazer de abençoar a minha filha. Assim como eu tenho certeza que Deus tem prazer em me abençoar. Mas eu creio de todo o meu coração que pela sua graça eu fui alcançado. E hoje desfruto dos benefícios de servir a um Deus tão bom, tão amoroso. E que eu não preciso mais sacrificar nada, porque Ele já fez o sacrifício por mim. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Depois eu vou dar detalhes que eu vi, que eu presenciei na Igreja Universal a respeito da Fogueira Santa de Israel. Eu faço vídeos curtos para não ficar muito longo, para não ficar muito chato, e para que todos possam ver até o fim. Amém? E faça o seu comentário, deixe o seu comentário, não tem problema se você for ofensivo. Eu só peço que você não seja mal educado. Amém? Mas que você dê o seu comentário, a sua opinião, mesmo que seja contrária à minha. Nós estamos numa democracia. E numa democracia, nós temos o direito de nos expressar. Isso é o princípio básico da democracia, a liberdade de expressão. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Um forte abraço. Amém.